A maioria das pessoas ainda não entendeu que essa união de Bolsonaro com o Centrão não é uma coisa de agora e nem é uma coisa simplesmente para evitar o impeachment do Bolsonaro. Porque o próprio deputado Jair Bolsonaro já era do Centrão. Ele sempre foi do Centrão. E mais do que isso, não é só evitar o impeachment, não. Interessa para todo mundo do Centrão, além do próprio Jair Bolsonaro, evitar a qualquer custo a eleição de Sérgio Moro. É isso que eu quero explicar para você, então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias, tá? Você pode vir aqui que sempre vai ter vídeo novo para você. Se você gosta de transmissão ao vivo, live, tem 2 por dia, tem às 10 da manhã, todos os dias, menos de domingo, e à noite, às 19 horas, venha que você é convidado. Se você vier, você vai gostar de participar, tá? Venha mesmo, venha uma vez. Só te peço para você se inscrever no canal. Tá? Se você puder fazer isso agora você dá um cliquezinho, você se inscreve no canal, você não tem ideia do quanto ajuda, tá bom? Se você ainda quiser se inscrever se tornando membro no canal, R$ 7,99 por mês, mas aí é seu critério, tá? Olha, vamos com calma. Muita gente está chocada, tem até bolsomínio revoltado, pessoas da direita mesmo, que não aceitam a união de Jair Bolsonaro, esse movimento dele de se aproximar com o Centrão, dizendo que ele é um traidor da direita, que ele abandonou a luta contra a corrupção, como se ele fosse o grande paladino defensor da justiça que quer acabar com o Centrão. Essas pessoas se esquecem do detalhe muito importante. O deputado federal Jair Bolsonaro sempre foi um deputado do Centrão. O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, por 12 anos ele foi de um partido chamado PP, que era do Centrão. E não é simplesmente que era do Centrão, era o partido do Paulo Maluf, é o antigo PDS que virou PP. Paulo Maluf ficou famoso no tempo da ditadura militar como rouba mais faz. Ele foi governador biônico em São Paulo, indicado pela ditadura. Ele era chamado de rouba mais faz. Esse era o partido de Bolsonaro por 12 anos. Ele sempre foi do Centrão. O próprio deputado Jair Bolsonaro, ele era do Centrão. Outro partido que é do Centrão é o PTB do Roberto Jefferson. Não é por acaso que o filho dele, Eduardo Bananinha, era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson, do PTB. Eles sempre estiveram unidos, ele não está se unindo a Roberto Jefferson, ele não está se unindo ao Centrão, ele sempre foi desse meio. Gente muito lerda da cabeça é que achava que Jair Bolsonaro iria acabar com a velha política. Ele sempre foi parte dessa velha política. Mas agora que Jair Bolsonaro estava com a cabeça na forca e ele precisava evitar o próprio impeachment, essa aproximação se intensificou. Mas não é só isso não. Tem um motivo muito bom para eles estarem juntos, que se chama Sérgio Moro. Porque se vocês forem ver no histórico, qual é o partido que teve mais deputados cassados por causa de problema na justiça, por envolvimento de corrupção, tudo isso? Falaram para você que o maior escândalo de corrupção da história é do PT, né? Mas não é. O partido que mais teve deputados cassados na história é o PP. Esse PP de onde estava Jair Bolsonaro. Bolsonaro era do PP, depois passou para o PSC, que também é do Centrão, até ir para o PSL. Tudo do Centrão, tá? Esse PP que tá sujo de cima e embaixo, como o resto do Centrão, que é cheio de encrenca, não pode ver Sérgio Moro na frente. Porque não é simplesmente uma questão, eu vou falar isso, vai ter gente falando, tá vendo? Sérgio Moro combatia a corrupção. Calma, ouça a história toda primeiro. A Operação Lava Jato serviu para Sérgio Moro mirar, principalmente no PP. O PP do Jair Bolsonaro, que é o partido mais sujo que tinha. Depois, por algumas conveniências, por um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, acabou virando contra o PT, mas inicialmente não era. Mirava o PP, que era onde realmente se encontrou mais problemas. E o Sérgio Moro fazia de tudo para tirar dinheiro desse povo. Nós vimos a denúncia do Tacla Duran, né? Prendia o cara por qualquer motivo, falava, você está preso aqui, é prisão preventiva. Prisão preventiva a pessoa não foi nem julgada ainda, é durante, então é qualquer motivo. Ele fala assim, ó, o cara vai fugir, já prendo. O cara vai ocultar a prova, já prendo. Tá falando com testemunha, prendo. Ele inventava um motivo e prendia o cara. E falava, olha, você vai ficar preso aqui, você vai pegar uma pena de não sei quantos anos e vai pegar uma multa de não sei quanto. Mas,
Se você fizer uma delação premiada com esses advogados, abandone esses advogados que você já tem, você vai pegar outros advogados que eu vou indicar, você vai pagar uma fortuna para esses advogados, você vai pagar uma multa menor, mas ainda vai sobrar dinheiro, porque se você tinha que pagar isso aqui, você paga isso para os advogados, paga isso de multa, ainda sobra isso aqui para você gastar. Você vai sair, eu vou reduzir sua pena, você vai sair com o dinheiro para gastar e estamos conversados. Era na base da extorsão. Essa é a denúncia do Tacla Duran. Tem vídeo aqui falando sobre o Tacla Duran. Então, por causa disso, o Centrão não pode ver o Sérgio Moro, porque eles foram realmente perseguidos pelo Sérgio Moro. Ah, mas tem mais que perseguir mesmo, porque se são bandidos, eles têm que pagar. Pois é, e os tucanos? Quando é que os tucanos que tinham o poder desde a presidência da República foram investigados? Precisou o Sérgio Moro sair da magistratura, deixar de ser juiz, precisou o Sérgio Moro sair do Ministério da Justiça para a gente ver busca e apreensão na casa do José Serra, para você ver o indiciamento do Geraldo Alckmin, precisou o Sérgio Moro sair de lá. Então eles não estavam combatendo a corrupção, porque ele só via corrupção em alguns lugares. Ele estava simplesmente indo para cima dali, sabia que tinha gente errada, sabia que eram partidos pequenos, então esses partidos não poderiam se defender, e estava indo em cima deles. O PSDB sempre passou livre. E o PSDB tem coisa muito mais pesada do que tinha o PP, por exemplo. Muito mais pesado. Sérgio Moro nunca fez nada. Então esses partidos não querem nem sonhar de ver Sérgio Moro na frente. Esses partidos pequenos, PP, PTB, republicanos, né? Esse pessoal não quer ver o Sérgio Moro na frente. E eles estão unidos a Jair Bolsonaro agora para evitar uma eleição eventual do Sérgio Moro em 2022. Que ele disse que não tem interesse de entrar para a política. Mas tudo que ele faz diz o contrário. Todos os movimentos que você vê ele fazendo são coisas de candidato, que está se preparando para 2022. Então recupera o governo Jair Bolsonaro para você ver que desde o começo ele está contra o Sérgio Moro. Ele precisava da figura do Sérgio Moro porque era uma figura popular, para dar sustentação ao governo, mas ele nunca foi parceiro do Sérgio Moro. Olha como desde o começo o Jair Bolsonaro sempre agiu como alguém do Centrão. Lembra do COAF? O COAF é aquele órgão de investigação financeira de onde partiu a denúncia contra o Queiroz. Sérgio Moro queria ter o COAF. Já tinha conversado com Paulo Guedes, o COAF iria para o Ministério da Justiça. Jair Bolsonaro falou não, vai para o Banco Central, que é uma instituição que é técnica, não é uma instituição política. Tirou dele um dos instrumentos de achar quem tinha alguma coisa errada para ir em cima, achacar as pessoas. Vocês lembram também quando teve a lei de abuso de autoridade, que foi uma lei feita para ir atrás do Sérgio Moro, que teve assim 80% a favor, 10% contra e uns tantos de abstenção? Até o Rodrigo Maia votou que ele não precisa votar, que ele é o presidente da Câmara, mas ele foi votar a favor da lei do abuso de autoridade, que era para pegar todos os excessos cometidos pelo Sérgio Moro. O juiz de garantias, quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime lá para a Câmara, tiraram tudo que ele colocou, porque era uma lei que já existia, né? Ele pegou uma lei do Alexandre de Moraes e botou lá o excludente de ilicitude, a prisão após segunda instância, ele botou um monte de coisa lá, o Congresso tirou tudo que ele pôs e incluiu o juiz de garantias que ele não queria, que era exatamente para, se ele trabalhou na investigação, ele não vai julgar. Tirou o doce da boca do Sérgio Moro. Mas não só isso. Quando você vê todo mundo que foi perseguido com ele, esse pessoal agora está com um movimento lá na Câmara assim. Vamos aprovar a prisão após segunda instância. Reacenderam essa história. Prisão após segunda instância. Quem é contra? O Centrão. Essa proposta pode esquecer, que não vai passar. Eu falo para vocês, nem os próprios políticos vão ter interesse em aprovar. Eles estão fazendo esse movimento porque é ano eleitoral. Vão falar que fizeram, que tentaram aprovar, mas não conseguiram. Mas ninguém é a favor. Porque você imagina, você só tem 2 instâncias para ser preso. Aí cai na mão de um juiz igual Sérgio Moro, que vai te condenar. E depois o TRF4, que é a instância acima, é parceira do Sérgio Moro. Tudo que ele faz assina embaixo. Acabou. Acabou. A partir daí você já está preso e não tem mais para quem apelar. Se falar que a pena é 20 anos, você vai ficar 20 anos preso lá. Não tem mais para onde recorrer. Então você acha que algum político é a favor disso? Eu falo para vocês, nenhum deles vai aprovar. Eles são contra a prisão após segunda instância. E eles querem, de qualquer jeito, evitar o Sérgio Moro na presidência da República, porque eles precisam se proteger. O Centrão precisa lutar pela própria sobrevivência.
Quer ver mais uma que o Jair Bolsonaro fez que foi para ir para cima do Sérgio Moro? Nomear o Augusto Aras. Porque normalmente o Augusto Aras, ele é o procurador-geral, ele é o chefe dos procuradores, ele é o chefe do Ministério Público, ele é o chefe do Dallagnol. Normalmente os procuradores votam entre si e escolhem o próprio chefe, o que é uma coisa estranha, né? Porque se você deixa o peão escolher o chefe, ele vai escolher o chefe mais bem preparado ou que é melhor para ele. É uma coisa estranha. Mas o Bolsonaro quebrou essa tradição, ignorou a lista tríplice e falou, vou colocar o Augusto Aras, vou colocar alguém meu lá. E esse cara tá indo para cima da Lava Jato. Tá acabando com a festa, tá desmontando a Lava Jato de Curitiba, que é uma reivindicação antiga do Centrão. Deixa eu falar para vocês, o PMDB faz parte desse Centrão aí. O PMDB do Eduardo Cunha, por exemplo. Em 2015, quando a Dilma sofreu impeachment, ele, antes do impeachment, chegou lá e falou, olha, eu tô no Conselho de Ética, tô para ser cassado, se eu for cassado eu vou ser preso, me salva, dá os votos do PT para me salvar no Conselho de Ética que eu arquivo os pedidos de impeachment. A Dilma falou, resolve você os seus problemas. O Eduardo Cunha foi lá, aceitou o pedido de impeachment contra ela. Se a Dilma tivesse negociado, ela teria terminado o mandato dela, mas ela não quis negociar, entendeu? Agora o Centrão está botando as asinhas de fora de novo e falou, não, aqui não. Então não é de hoje que o Centrão tenta barrar a Lava Jato, porque o próprio Eduardo Cunha lá atrás já tinha falado, segura esse negócio aí, esse negócio está no meu pé, eu vou ser preso. Para com isso. Lembra da frase do Romero Jucá? Precisa estancar a sangria? Estancar a sangria era parar a Lava Jato, era isso, porque a Lava Jato estava indo para cima de todo mundo, e estava prendendo todo mundo. Era para atacar o PT, não é para atacar todo mundo. E não acharam nada contra a Dilma e acharam contra os outros. Então, que eles tentam acabar com a Lava Jato. O Centrão tenta acabar com a Lava Jato há muito tempo, desde 2015. E agora eles estão fazendo. Então, a grande parceria que tem entre Jair Bolsonaro e o Centrão não é simplesmente para salvar o Bolsonaro do impeachment, não. É mais do que isso. É para parar com a Lava Jato, acabar com a Operação Lava Jato, e evitar uma eleição eventual do Sérgio Moro em 2022. Ai, mas o Bolsonaro está se aliando ao Centrão. Jair Bolsonaro é Centrão. Ele sempre foi do Centrão. Ele era, ele é, ele está e ele sempre vai ser. Trouxa quem achou que ia acabar com essa corrupção, que ia acabar com a velha política, votando na velha política. É muita inocência até você achar que um cara que há 28 anos está lá, que é do Centrão, ia acabar com a velha política da qual ele sempre se beneficiou e onde ele colocou toda a família para se beneficiar. Né? Mas tem isso. O principal interesse do Centrão nessa aliança com o Bolsonaro não é simplesmente salvar o pescoço do Bolsonaro, não. É evitar uma eventual presidência do Sérgio Moro, que eles não podem ver Sérgio Moro na frente. E Sérgio Moro, porque combate a corrupção do PSDB, nunca combateu. Tá bom? Então é isso, no final do vídeo agora eu vou deixar o nome das pessoas que são membros do canal, porque é uma forma de agradecimento, tá bom? Muito obrigado a vocês e eu já fui!